conseguindo ver isso aqui? Sim. Sim, Não sim. tá aparecendo como tela infinita, não, né? Não. Agora tá aparecendo como tela Agora tá infinita. aparecendo. Vou ver se eu ponho de outra forma. Foi bom ter testado. Vou pegar essa janela aqui só. Pronto. Bom assim? Sim. Tá ótimo. Pequenininho, né? Mas a gente escuta você. Mas é a Bíblia, né? Não. Ah, é verdade, obrigado. Você não fala, eu já ia começar estudo de terça. A pessoa vai Acredita? ficando idosa, vai confundindo mesmo. É, eu sei. Quem tá ficando idoso? Senhor. Senhor, tá certo. Vou abrir o Novo Testamento aqui. Tô tão bem que eu achei que o estudo era de terça, olha só. É porque quando você tá na casa dos outros, você não é bem tratado, aí a gente acha até que é meio de semana, entendeu? Você viu que ninguém se defendeu. A dona Maria Zélia sabe que é no versículo 35 do capítulo 4 de Lucas. Não me pediu. Acho que agora tá certo, né? Isso. Tá. Ele estava na sinagoga. Então vamos orar. Nós vamos pedir pela Dona Darcy, que faleceu hoje, que é a avó da Michele, que estuda conosco. Eu vou começar a oração, tá bom? Vou fazer a oração inicial hoje. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Senhor Jesus, luz de infinito amor e bondade, receba os nossos agradecimentos pelas bênçãos imensas que temos recebido, bênçãos da vida, bênçãos da sobrevivência na Terra. E a maior bênção para a alma é termos conhecido a doutrina espírita, que nos coloca numa relação mais profunda com a nossa realidade, nos convidando à redenção. Senhor, a vida é eterna. O Senhor tem nos mostrado isso e os nossos objetivos, que sejam voltados para a morada eterna, que é o plano espiritual. Todos nós chegaremos lá, mais cedo ou mais tarde. E o local dependerá das nossas ações aqui na Terra. Desde muitos séculos, as várias religiões falam sobre isso. Busquemos nos melhorar sempre. Busquemos vencer o orgulho, o egoísmo, a tola vaidade e buscarmos virtudes que nos aproximem do Senhor. Nos estudos, busquemos nos aprofundar em nós mesmos. Tenhamos coragem de mergulhar em nosso íntimo e desvendar quem nós somos. E colocarmos todas as nossas forças no direcionamento da redenção. Pedimos a proteção para a Dona Darcy, nesse momento da sua passagem para o plano espiritual. Os bons espíritos as proteja em seu nome, Senhor. E voltemos para ela as nossas vibrações de carinho. Proteja-nos para o aprendizado e dê-nos a força necessária para sermos melhores a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Assim seja, Senhor.
vamos fazer então a leitura. Todos estão vendo bem? Sim. Enxergando? Então vamos ler aqui. Nós estamos então no versículo 35 e, mais importante, é só relembrar onde é que Jesus estava, né? Que aqui diz assim, ele estava na sinagoga, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e exclamou em voz alta. Isso aqui significa, para a nossa visão de hoje, um homem obsediado. Isso que foi chamado demônio imundo. Lembrando que do grego, daimon, né, demônio, significava anjo, ser do outro mundo. O ser do outro mundo podia ser bom ou mal. Então, se usava-se daimon bom ou daimon mal, né? Demônio bom ou demônio mal. E aqui fica claro que o demônio é imundo, portanto, não é bom. Quem exclamou em voz alta foi o demônio, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O Cristo queria que as pessoas descobrissem que ele era o Cristo pela crença naquilo que ele fazia de bom e não pela afirmação de outros. Mais de uma vez a gente observa isso. Ele diz várias vezes que ele é o Cristo, mas ele fala para aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Nesse caso, o que nós temos ali? Nós temos um demônio querendo afirmar que ele é o Cristo. Veja a maldade que está envolvida nisso. A gente nem percebe se a gente lê desprevenido, né? Imagina se as pessoas acreditam que ele é o Cristo de Deus pela voz de um demônio. Não é algo muito esquisito? Então, Jesus o repreende. E aí nós começamos o nosso estudo aqui. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Observa que tem uma exclamação ali na frente. Essa exclamação, ele usa a energia, a autoridade com amor. Veja que ele está bastante... o que eu posso dizer aqui... Só um minuto. O que eu posso dizer aqui é que ele... Cala-te é imperativo afirmativo. Quando a gente usa isso no português, seria a segunda pessoa, o singular, né? Cala tu, pelas leis da gramática, ou pelas normas da gramática, e sai dele. Esse sai dele tem um significado muito profundo. O espírito não entra no outro, mas como é que Jesus ia explicar isso? Ninguém toma lugar do espírito encarnado. O espírito se liga a ele pela similaridade das vibrações. Voltemos para o estudo de terça-feira retrasado. E a similaridade das vibrações faz com que ele se aproxime. Nesse caso, essa similaridade, com o passar do tempo, sentimento de culpa, o encarnado vai se enfraquecendo e o obsessor vai tomando conta dele. Nesse caso de tomar conta, chega a um estado chamado fascinação. São 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, que é a que todos nós passamos, todos nós temos. Se nós deixarmos de fazer o bem, se nós não lutarmos contra ela, ela evolui para uma fascinação. Na fascinação, o espírito... Você tá Oi. fazendo algum desenho? Não. Ah, tá. Você quer que faz? Não, é porque eu ia te avisar que se você estivesse fazendo, não tava aparecendo. Porque eu achei que você tava fazendo. Tá bom. Não, eu só estou falando. Se achar que é necessário, a gente faz. Não tem pressa aqui. A fascinação, o domínio do obsessor é muito forte. E aí a pessoa começa a acreditar nela mesma de uma maneira assim muito forte, né? Quando a gente fala nela mesma, é porque existe um pensamento reforçando
os pensamentos infelizes do encarnado. E a gente já viu pessoas assim, por exemplo. Quando a pessoa ela tem uma opinião e nada muda a opinião dela, e ela acha que ela é dona da verdade, mesmo falando uma bobagem, ela não se permite raciocinar, porque o espírito que está fascinando, ele não permite que ela raciocine. E ele fica dizendo para ela constantemente uma inverdade, e ela repete essa inverdade. É como se a pessoa olhasse para um copo d'água e falasse que aquilo lá é um copo de vinho. Por mais que alguém fale que não é, ou tenta mostrar para ela, ela não aceita. Vou dar um exemplo que aconteceu numa aula de anatomia. Em termos de fascinação, um aluno evangélico, ele queria que abrisse para ver as costelas do homem, porque ele falou que de um lado tinha uma costela a menos. Aí, pegando o cadáver, os esqueletos, e mostrando para ele que o número de costelas era igual, por causa daquela questão que a mulher foi tirada da costela de Adão, ele começou a dizer que todo mundo, os professores, os colegas, tinham colocado a costela lá para mostrar porque ele estava errado. E tinha sido feito isso em nome do demônio. Essa falta de razoabilidade, de razão, de, vamos dizer assim, bom senso, ela é bem caracterizada por um processo de fascinação, onde o processo obsessivo é mais forte. Temos o caso da subjugação, em que o domínio, isso está escrito no livro dos médiuns, tá? O domínio é sobre a estrutura material, sobre o corpo do encarnado. Então, o Kardec contou um caso que tinha um rapaz que ele se ajoelhava diante das mulheres e pedia em casamento na rua. Ele sabia que estava fazendo aquilo, ele não conseguia não se ajoelhar e ele não conseguia não falar. E ele ia pedir em casamento. Isso foi chamado de subjugação por Kardec, o que as pessoas costumavam chamar de possessão. Mas nunca um espírito domina o corpo do encarnado, porque o encarnado é o responsável pelo corpo. No entanto, há casos tão graves de fascinação e de obsessão que nós vamos ler nos livros do André Luiz, que se o espírito for retirado e a pessoa estiver doente ou moribunda, a chance dela desencarnar é muito grande. E como eles entraram naquele consórcio de maneira, vamos dizer assim, quase consciente, porque a pessoa fala que não queria aquilo, não obstante querer. Então ela diz: eu não gosto disso. Lá no fundo ela quer. Ela quer manter, por exemplo, um vício numa droga, numa bebida, ou numa determinada situação de comportamento esdrúxulo, mas no fundo ela não está sendo conivente com o que ela diz. Ela fala que não quer por uma questão social, para que as pessoas acreditem que ela não quer. Então, muitas vezes a pessoa utiliza situações, e isso é muito comum na psiquiatria. Situações em que ela tem uma doença, ela usa a doença como motivo de preguiça. A pessoa tem depressão, ela não cumpre uma obrigação na faculdade ou na escola, ela fala que ela é deprimida. Aí tem que separar as coisas. A pessoa deprimida tem características de comportamento que são meio mórbidos, mas não significa que ela tenha que ser preguiçosa. Tem coisas que ela não consegue fazer no momento, mas ela consegue fazer em outro. Nós podemos ouvir aí a opinião do Guilherme, da Matei e das outras pessoas que conhecem demências, podem falar sobre isso. Sim, é muito diferente, né? Quando existe. Quando a pessoa tá limitada realmente pela questão que ela tá vivendo, ou quando ela tá usando aquilo de subterfúgio, né? Às vezes usando também como uma coisa assim de ganho secundário, né?
porque ela recebe mais atenção de determinada forma. Então, é complexo, porque você precisa observar bem para você conseguir concluir isso, né? Mas, Não é que não tenha desculpas, a questão é que você usar isso é uma certa forçação de barra, né? A pessoa não cumprir umas obrigações com a justificativa de doenças, principalmente as doenças de saúde mental. E aí, o que tem por trás disso? É a pessoa dizendo uma coisa e fazendo outra. O Cristo nos alertou isso antes de Freud, né? O que ele falou? Hipócritas. O que é hipócrita? É aquele que fala uma coisa e faz outra. A teoria psicanalítica de Freud diz que nós temos uma tendência a fazer as nossas vontades e somos reprimidos pela sociedade. A sociedade nos reprime para fazer determinadas coisas que nós não gostaríamos que a sociedade nos visse, como, por exemplo, gerar alguma vergonha em algumas coisas que nós fazemos. Então, se eu sou prepotente demais, a sociedade meio que me reprime, porque as pessoas vão me acusar, vão sair de perto. Ora, aquele que diz que não é, o que disfarça, ele está sendo hipócrita. Então, dentro da teoria moral do Cristo, o hipócrita é aquele que, dizendo uma coisa, faz outra. Na verdade, ele é um mentiroso. E um mentiroso consciente. E se ele faz isso constantemente, é um vício moral que facilita o processo obsessivo. Então, quem são os obsessores? Obsessores são pessoas que, na maioria das vezes, que nós fizemos mal no passado. Para uma explicação em termos de modelo, vamos fazer assim. Todos os obsessores foram pessoas que nós fizemos mal no passado. Aí ele nos encontra aqui nessa vida e fala: foi você que destruiu minha casa, foi você que me traiu, foi você que tirou as minhas propriedades, foi você que me traiu com a minha mulher, ou com a minha namorada, ou com a minha noiva, foi você que fez com que eu sofresse. Aí esse obsessor pega a raiva, não sendo ele moralmente educado, ele exerce sobre nós a influência de dizer para nós o que nós devemos fazer porque ele quer a nossa infelicidade. Então ele fala para a gente ser prepotente, para a gente ser vaidoso, para a gente continuar traindo. Só que o que ele fala só tem efeito se eu tiver aquilo dentro de mim. Então, se eu for vaidoso e ele incentiva eu a ser vaidoso, isso se soma. O poder da vaidade aumenta. Se a pessoa, por exemplo, não é vaidosa, ele pode falar o que for, que ela não vai se tornar vaidosa porque o obsessor está falando. Isso não vai acontecer. Então, dentro dessas circunstâncias, o que nós podemos enxergar? O obsessor, ele apenas gera um aumento da força do vício que nós temos, no interesse que ele tem de nós estarmos similares a ele, quando nós desencarnarmos. E aí nós nos submeteremos a ele, ele poderá nos fazer sofrer. No entanto, se eu luto contra isso, eu percebo que tem alguma coisa errada em mim, como, por exemplo, eu estou usando o exemplo da vaidade, né? Como exemplo da vaidade, e começo a ficar humilde, mesmo em situações em que eu poderia me vangloriar, eu permaneço humilde, ele começa a falar: olha, parece que ele melhorou. Ou num caso de traição, em que os obsessores preparam toda uma situação para que a gente seja desonesto com alguém, por exemplo, sabendo que a pessoa que a gente vai se envolver já tem um relacionamento, e a gente opta por continuar essa traição. E a gente luta contra isso e não aceita, ele que nos acusava disso começa a repensar. Fala: mas esse indivíduo que fez comigo essa traição, ele não é mais o mesmo. E o obsessor é um filho de Deus. Ele não é um capeta criado para ficar eternamente fazendo mal. Ele é uma pessoa similar a nós. Ele tem consciência, ele apenas está numa situação como desencarnado,
uma situação em que a raiva, o ódio, a vingança está predominando na mente dele. Ele começa a repensar isso. Puxa, se ele melhorou, não é mais a mesma pessoa, ele está se esforçando. Esse esforço permite que esse obsessor repense a vida dele. E aí nós já começamos a fazer o trabalho da nossa própria redenção e da redenção dele, auxiliando aquele que noutrora nós fizemos mal. Então, quando fala esse demônio imundo, tem muita coisa por trás disso. Aquele demônio imundo, na verdade, é uma pessoa que antes encarnada foi lesada por aquele que no momento está encarnado. E ele, se desligado de Deus, é na verdade um espírito que está em sofrimento moral e distante do verdadeiro caminho da redenção. Aqui na Terra, vai depender muito de nós, porque nós podemos falar assim, nossa, mas eu estou me esforçando, mas se você não estiver fazendo, dificilmente você vai conseguir superar esse problema, que é o estar fazendo. É demonstrar a vontade em fazer o bem constantemente, não é de maneira aleatória. Quando a gente tem uma prova na escola, a gente vai estudar se a gente quer tirar nota. Isso é importante que nós aprendemos isso. Mas se eu quero me aproximar de Deus, as minhas responsabilidades a cada dia é uma responsabilidade moral de me aproximar de Deus. Ela é mais importante do que uma prova, do que qualquer coisa, porque Deus nos deu a vida. Então é preciso que eu tenha uma noção muito clara do que eu quero fazer, o que eu quero para a minha vida. Então nós entramos na Terra, a gente reencarna e nós participamos da sociedade da Terra. Essa sociedade não é uma sociedade cristã. Aliás, mais de 50% do planeta Terra não é cristão. Dentro dessa sociedade, nós não aprendemos a amar o próximo, nós aprendemos a seguir as leis e os direcionamentos dos pais. Então, o que acontece? Nem sempre os pais são cristãos. Ou se eles são, a maneira deles entender a realidade não é tão clara. Não são todos os pais que compreendem a necessidade de ensinar o filho a seguir o caminho de Jesus. Aliás, não é a maioria. Na maioria das casas, não existe leitura evangélica. Não existe coerência. Olha, nós somos cristãos, o cristão segue o Cristo, a história do Cristo está na Bíblia, vamos ler a Bíblia. Então, na verdade, é uma fuga das responsabilidades morais que acontece em todos os lares, praticamente. Então, com essa falta de coerência, a gente tem a ilusão de que a gente é bom, de que a gente vai para um lugar bom, só que essa ilusão ela começa a acabar quando a gente começa a se aproximar da morte. Porque a gente começa a pensar que a gente brincou demais durante a vida. E a doutrina espírita vem nos mostrar o que acontece do outro lado. E os livros que nós lemos mostram claramente essas questões de que brincar do lado de cá é complicado, porque a gente é como se recebêssemos uma dádiva e a gente não aproveita essa dádiva caracterizada por uma grande ingratidão. Daí, por exemplo, que eu costumo brincar, né, que Jesus ensina, se lhe bater numa face, mostra a outra, e os pais costumavam dizer na minha época, se apanhar lá fora de casa, se apanha aqui também. Completamente não cristão. Se os nossos filhos têm que passar por uma lição em que a humildade é necessária, muitas vezes os pais vão na escola ou em clube tomar à frente e mostrar que ninguém faz aquilo com o filho dele porque é filho dele, que é uma exaltação da vaidade, do orgulho, da prepotência. Pouco se ensina sobre moral. Se a gente for ver para os nossos irmãos católicos, tem a catequese, que dura quanto tempo da vida do indivíduo? A ida à missa é 1 hora da semana, na qual não existe um estudo sério, você é ouvinte das opiniões do padre. E a coisa é tão grave para a gente pensar que a maneira como os padres estão agindo, a gente tem que repensar toda essa questão, né? Em termos de pedofilia, maldade, roubo. Ele é realmente um representante de Deus, assim como a igreja prega?
Então, são situações que nos fazem pensar e nos alertam. Nós temos casos em que as igrejas são verdadeiros locais onde se retira dinheiro do pobre para deixar alguns ricos. Templos que fazem isso de uma maneira muito forte em termos de manipulação. E o nosso Chico falou assim: Deus não exige dinheiro de ninguém para ter fé. Olha que construção fraseológica inteligente. Se Deus exigisse dinheiro para ter fé, o Cristo não falaria que é mais fácil um camelo para passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Algo que deve ser entendido, evidentemente, com muita cautela. Então, nós somos muito incoerentes em relação ao que nós fazemos. Daí que, na relação com o mundo espiritual, todos nós somos obsediados. Não tem como não ser. É ilusão achar que ninguém é obsediado. Mas o Chico, com toda aquela evolução dele, era obsediado? Ele era. A questão é como ele dava ouvidos aos obsessores. Né? Devido à capacidade dele, ele via e ouvia os obsessores. Aí conversava quando ele podia, não dava atenção para alguns, que é melhor se não conversar, assim como os encarnados. Para mim, na minha vida, foi uma bênção quando eu comecei a ouvir claramente os obsessores, porque eu já sabia que era eles. Porque o obsessor muito maldoso, ele não quer ser reconhecido. Ele quer que você faça as coisas erradas achando que é você mesmo que está fazendo. Por quê? Porque aí o sentimento de culpa aumenta. O sentimento de culpa aumentado, a nossa consciência fica denegrida, o cansaço espiritual aumenta e nós acabamos nos ligando mais fortemente a eles. Toda vez que nós temos uma atitude que de forma mais ou menos consciente nós não fazemos bem a uma pessoa, quando temos oportunidade de fazê-lo, nós estamos sendo obsediados. Então, nós somos obsediados na maledicência. Aí a pessoa fala, mas a maledicência é comentar o mal? Não é comentar o mal. A maledicência é o desejo íntimo que você tem que a pessoa da qual você está falando não se dê bem. Só Deus vai saber julgar isso. O que é você, por exemplo, entrar numa discussão, numa briga, o pessoal que está de fora fala, puxa, olha que absurdo, a pessoa está gritando, que coisa feia, mas ela pode estar defendendo alguém mais fraco. E isso o próprio Cristo pede, nossa própria religião pede. Nós não sabemos, não podemos julgar. Em compensação, outros podem estar gritando para poder defender a si mesmo e exaltar a sua personalidade. Só Deus vai saber disso. A questão não é exatamente o ato em si, mas as intenções íntimas de cada indivíduo. Então, alguém bastante sorridente, com cara de humilde, pode ser uma pessoa de vaidade incrível, que a sociedade, olhando para a face dela, vê alguém humilde, mas os espíritos obsessores enxergam alguém com uma vaidade quase incontrolável. Eu costumo brincar que são pessoas que têm orgulho de serem humildes. Olha, a própria frase ela já indica uma contradição, né? Como que você vai ter orgulho de ser humilde nesse sentido? O orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade, eles foram necessários no processo de instinto para a nossa sobrevivência. A questão é nós utilizarmos desses instintos ou desse comportamento de uma maneira não moral, em que nós somos os únicos beneficiários das nossas ações. O Kardec tem comentários sobre o orgulho e o egoísmo de maneira muito contundente no Evangelho, nos livros dele, no Céu e Inferno, na própria Gênese, no livro dos Médiuns, no livro dos Espíritos, os próprios Espíritos falam. E também no livro Obras Póstumas tem uma lição só sobre o orgulho e o egoísmo, em que ele fala claramente que a felicidade na Terra depende de vencer esses vícios. Então, cabe a nós olhar para dentro de nós e lutar todo dia. A gente tenta não ser orgulhoso hoje, depois do estudo, a gente dorme, amanhã já recomeça e nós estamos acostumados a agir de uma maneira que nós não pensamos, não é? Quase que um reflexo condicionado. E esse reflexo condicionado, os nossos vícios aparecem. E se eu não
tiver a disciplina de orar pela manhã, de pensar em Deus e de ter na mente que eu preciso ser melhor, eu repito no dia anterior, eu repito as mesmas ações. Eu vou repetir efetivamente, só que a luta para sair disso nos ensina e nos coloca numa posição de lutadores contra as nossas más tendências, o que facilita a ação dos espíritos do bem. E nós começamos então a ouvi-los melhor. E aí não estaremos nas mãos diretas dos obsessores ou dos espíritos imundos, como podemos ver nessa passagem, mas estaremos mais na mercê do nosso próprio raciocínio. O ser humano tem dificuldade de controlar o próprio raciocínio. Se ele estiver sob processo obsessivo, os pensamentos não param, porque havendo uma certa mediunidade, uma certa sensibilidade, os pensamentos não se refreiam, eles continuam constantemente. A pessoa acha que ela é muito inteligente porque ela está pensando, pensando, mas se você não conseguir direcionar o pensamento, você não tem domínio sobre si mesmo. Daí a necessidade de orarmos, pedir ajuda a Deus. Muitas vezes é difícil orar. Eu costumo dizer que teve momentos que eu orei a Deus pedindo para Ele me auxiliar a fazer uma oração. Tamanho o estado de debilidade, de cansaço, o estado de pensamentos chegando à minha mente de maneira não corretamente direcionada pela sensibilidade que os médiuns costumam ter, dependendo do tipo de mediunidade. Então, quando Jesus fala cala-te e sai dele, ele é enérgico e amoroso. E a autoridade moral é que determina o processo de remoção de um espírito infeliz ou de um obsessor, se Deus assim o permitir. Então, aquele que pede para o espírito sair, se ele não tiver uma ascendência moral, não vai acontecer. Nós temos um caso desse contado nos Atos dos Apóstolos, em que um charlatão de uma cidade chegou para um espírito, estou resumindo, né, para um obsediado, e falou para o espírito: sai dele em nome de Jesus Cristo de Paulo de Tarso. Aí o obsediado, o espírito do obsediado falou: ó, Jesus Cristo eu conheço, Paulo de Tarso também, mas você não. E deu uma surra no charlatão. É um momento até engraçado dos Atos dos Apóstolos, mas é uma realidade. Se alguém quiser ler, vai encontrar isso lá. Que é, faltando moral, os espíritos obsessores, estando no lado espiritual, eles veem as vibrações, os pensamentos de quem está do lado de cá, e eles sabem muito bem dessa ascendência moral. Mas o espírito só sai, ou só é removido, se Deus o permitir e se o obsediado merece que esse espírito saia. Por outro lado, o obsediado é removido, muitas vezes, e o obsessor, desculpa, é removido do obsediado, muitas vezes, e aí o obsediado chama os outros de volta. Ele chama outros espíritos para poder participar dos pensamentos dele e do ambiente que ele vive. Nós criamos com os nossos obsessores um ambiente como se fosse um ninho onde nós nos sentimos bem, e é muito difícil mudar os atos. É muito difícil a pessoa se afastar do obsessor, porque existe uma sensação meio que gostosa de ter alguém do seu lado, mesmo que você não perceba. Então, a mudança de atitude requer uma energia muito grande, difícil muitas vezes, de se organizar para tirar, porque manter como está é o normal. Só que o manter como está nos coloca numa situação de evolução muitíssimo lenta, em que nós evoluímos de acordo com a sociedade. E aí a distância de Deus permanece. Enquanto
A nossa obrigação moral é desencarnar melhor do que nós encarnamos. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Eu coloquei essa parte, sem lhe fazer mal algum, sublinhada, porque muitas vezes faz, né? Quando a retirada do obsessor deixa lesões cerebrais, lesões físicas, e o obsediado, o ex-obsediado, precisa continuar fazendo tratamento médico. Algumas vezes, inclusive, medicamentoso. Então, veja que situação interessante isso. É preciso ter muito cuidado nesse processo obsessivo, porque nós não podemos esquecer que o obsediado é um irmão e filho de Deus, e não devemos faltar à caridade com ele. Nós não devemos ser autoritários e achar que ele é um demônio que está fadado ao sofrimento eterno. Mas ele é um espírito que, dentro das circunstâncias em que ele está equivocado em relação às ações dele. Tratar o obsediado com amor e com carinho é um dever de qualquer pessoa educada, estando o indivíduo encarnado ou não. Quando o Allan Kardec, na biografia dele, cita que ele vai conversar com o espírito através de uma jovem médium, ele pergunta: o senhor poderia me informar sobre? Mostrando a alta educação dele. O Kardec não desrespeitava encarnado nem desencarnado. Assim como o Chico e os médiuns que tentam desenvolver a caridade dentro de si. Acontecendo isso nas sinagogas, e veio espanto sobre todos. Perdão. E falavam entre si, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Olha, só de questionar já está bom. Mas quem dos que fizeram esse questionamento, quais deles seguiram Cristo? Então, nós temos casos em que um indivíduo despreparado, desligado da bondade ou da espiritualidade, ele recebe o milagre, mas ele não é grato. Nós vamos ver mais para frente que Jesus vai curar samaritanos. Dos samaritanos que ele vai curar, um só volta para agradecer. O resto não volta. Porque a cura pode ser dada, mas a cura da alma é uma outra história. Ela requer trabalho íntimo. Ninguém vai chegar a Deus às custas dos outros, assim como não tem como você estudar e falar para alguém: estuda aí para mim e depois você me passa. Não tem o que fazer, a responsabilidade é nossa. Não tem como você falar para uma pessoa: seja virtuosa, e você vai adquirir a virtude dela. Isso é um trabalho íntimo. Nós nos ajudamos, mas nós não temos como absorver a responsabilidade de outro. E sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. E lembrando, nós estamos falando de Cafarnaum, e Pedro morava em Cafarnaum, e o Cristo se albergava na casa de Simão, de Pedro. E se a gente quiser aprender sobre isso, nós vamos começar a ler o livro Jesus no Lar, em que, pela mediunidade do Chico, o espírito Neio Lúcio conta a história do que acontecia na casa de Pedro todas as noites, em que o Cristo entrava, pegava as escrituras, lia e comentava com os apóstolos e os outros discípulos que ficavam à sua volta. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Então a sogra de Simão estava com febre e pediram para o Cristo ajudá-lo. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Não faz sentido se repreender a febre.
Então, aqui está escrito que a febre dela foi causada por um obsessor. Então, nós temos mais um caso de obsessão. Mas o obsessor pode gerar febre? Pode. A presença do obsessor, ela pode gerar alterações fisiológicas, tanto agudas, ou seja, de momento, quanto crônicas. Então, o espírito nos aproximando-se de nós, e se a gente tem uma certa sensibilidade, nós sentimos as sensações dele. E esta a deixou, ou seja, a febre não é uma entidade que deixa sendo repreendida. Então, isso é uma maneira de dizer que o Cristo estava falando com o Espírito, e ele sabia disso. Dentro dessa situação, nós temos alguns casos interessantes. Por exemplo, teve um médium, que ele era um médico da Associação Espírita Mineira. A Associação Espírita Mineira tem uma associação médico-espírita. E na reunião mediúnica deles, um psiquiatra estava sentindo desde a manhã o útero sangrando. Mas como que um psiquiatra, um homem, não tem útero? Aí ele vai para a reunião e explica que o útero dele estava sangrando. Ele falou, eu sei que eu não tenho útero, eu tenho consciência disso, mas a sensação que eu tenho é que meu útero está sangrando e eu não tenho útero. Durante a reunião, então, ele aceita, né, e recebe um espírito de uma mulher que tinha feito muitos abortos. E ela morreu com hemorragia do útero no último aborto que ela fez. E a consciência dela muito doía, e depois de muito tempo de sofrimento, ela aparece para ser ajudada. No que ela aparece para ser ajudada e se aproxima dele, ele absorve a sensação dela do útero com hemorragia, sangrando. Daí essa questão do médium sentir muitas vezes as alterações físicas quando o espírito se aproxima. Pessoas que fazem parte aqui do nosso grupo têm essas sensações. Então, durante o dia, por exemplo, dos estudos, em que no estudo à noite os bons espíritos vêm auxiliar, para que esse espírito possa ser ajudado, né, o desencarnado, ele se aproxima do médium e essa aproximação favorece uma certa noção de realidade que ele não está tendo no plano espiritual devido à sua enfermidade mental. Veja, no plano espiritual não tem corpo material, não faria sentido o útero estar sangrando. Mas acontece que a mente dele fica ligada ao corpo que ele habitou antes. Então ele tem aquela sensação de sangramento, que é o ponto que mostra a culpa dele. E aí, nesses casos, esse espírito acaba sendo ajudado posteriormente dentro dessas circunstâncias, de que ele possa voltar para Deus, reencarnar e recomeçar, porque Deus abre as portas para todas as pessoas que se arrependem, dando condições de auxílio. Só que o arrependimento, nós também não conseguimos julgar o arrependimento, porque o arrependimento pode ou não ser sincero, a pessoa pode se dizer arrependida e não estar arrependida. Vamos lá para o livro Nosso Lar, em que o André Luiz aparece lá e pede, junto com o Tobias, né, uma ajuda para uma mulher que pede entrada em nosso lar. Aí o chefe da segurança fala, olha, nós não podemos permitir que ela entre porque ela é um dos vampiros piores que nós já vimos por esses lados. Você fala, mas vampiro? Ele fala, olha bem para o corpo espiritual dela. Tem várias manchas pretas. Cada mancha preta daquela foi um feto que ela matou porque ela fazia aborto nos outros. Então ela não está arrependida, não obstante gritar que está arrependida, que está sofrendo, que quer ajuda, não é o caso. Aí esse chefe de segurança fala, no momento, irmã, nós não podemos te receber aqui. Aí ela vai e mostra a face dela, ela começa a xingar, começa a ficar nervosa. O arrependimento não era real, só Deus vai saber disso. E arrependimento não muda as pessoas em termos dos seus débitos, ele inicia o caminho de redenção.
Porque depois de arrependido, é necessário estudar, trabalhar, se reconhecer culpado, entender o grau de culpa e pedir a Deus oportunidade de resgatar. Que é aí que nós reencarnamos. Então, por exemplo, pessoas com dívidas muito grandes, com muitas pessoas ao mesmo tempo, reencarnam como professor. Tem que dar aula para uma multidão de pessoas e tentar direcionar aquelas pessoas para o bem. Eu começo o processo de redenção, ou como médico, ou como assistente social, ou como um atendente, por exemplo, de banco, em que ele tem que receber várias pessoas por dia e ali tentar ser educado com todos. Então, as dívidas, quando são muito grandes, é necessário um tratamento social da profissão do indivíduo que reencarna, se ele tiver condições de fazer isso. Existem casos em que a pessoa tem que reencarnar 2, 3 vezes para que ela comece a ter condições de resgatar as dívidas que são muito grandes. Então, Deus, em seu amor infinito, ele permite que a gente reencarne e pague as nossas dívidas com trabalho. Se de todo o nosso trabalho não foi feito e nós fugimos da responsabilidade, aí vem a dor, o nosso próprio pedido. Outras vezes o indivíduo não quer trabalhar de jeito nenhum e a única maneira dele reparar é pela dor. Então, ele vem com sofrimentos atrozes, doenças que não têm cura, em que a situação que ele vive é uma situação muito triste. Mas essas pessoas que estão sofrendo, elas têm condições de pagar. Mas há 2 modos distintos de sofrer. O sofrimento aceitando a vontade de Deus e o sofrimento em que o indivíduo se revolta contra Deus. Aquele que se revolta contra Deus, ele precisa resgatar de novo, porque ele não vai passar bem. Porque Deus não faz com que a sua criatura passe por aquilo que ela não mereça. Deus ama todos de forma igual e de forma completamente justa, ele dá as mesmas condições de redenção para todos. A tendência nossa é fugir das verdades que nós não queremos ouvir. Isso aí não é só a doutrina espírita ou Cristo que falou, Freud também falou. E muitas vezes a fuga é tão grande, tão desesperadora, que as pessoas tendem a não ouvir aquilo que poderia ajudá-las. E aí ela normalmente acaba desenvolvendo traumas em relação à consciência corrompida. Não é algo que a gente precisa aprofundar agora. Com o passar do tempo, a gente vai comentando sobre isso. Continuando aqui, se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer. E levantando-se logo, servia-os. Olha só que interessante. A febre foi embora e ela já começou a servir. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. Por que ao pôr do sol? Porque o Cristo também trabalhava como pescador. Ele subia nos barcos com os pescadores, né? Pedro, Tiago, João, eles iam pescar e em vários momentos a gente vê isso, que eles atravessam ali o mar da Galileia, de um lado para o outro, buscando peixes, né? E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. O Cristo curava todos que ele queria curar por causa do seu grande cabedal moral, né? Um espírito já perfeito. Impor as mãos, nós chamamos aqui na doutrina espírita de passe, que nós colocamos as mãos sobre a fronte ou sobre uma determinada região da pessoa, e aí a energia nossa, ou dos bons espíritos, ou metade de cada um, é passado para aquelas pessoas que necessitam dessa melhora em termos energéticos, fazendo com que aquelas regiões em que as vibrações são muito pesadas, elas sejam como se recebessem curativos espirituais para evitar que a força dos obsessores seja muito grande sobre nós, ou que aquela ferida, vamos dizer, espiritual, de uma maneira metafórica, fique sangrando. Ela acaba sendo cuidada. No nosso caso, as pessoas vão ao centro, recebem passe, na Igreja Católica eles são benzidos. Não há necessidade
de impor a mão diretamente, em boa parte dos casos, simples. Então, em qualquer templo religioso sério, a pessoa vai receber essa transfusão de boas energias. Acontece que, em alguns casos especiais, é necessário que o passe aconteça presencialmente e que a mão seja colocada no indivíduo, a pessoa seja tocada. A gente vai ver nos casos de cura do Cristo em que ele precisou tocar o olho de um cego para poder fazer a cura. Tem alguma dúvida, algum comentário? Tenha vontade para fazer. Veja que a obsessão é um caso complexo. Porque, olha só, e também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. De novo, nós voltamos naquela história. Não seria nada interessante que as pessoas acreditassem que ele era o Cristo pela palavra dos demônios. Mas ele curando daquela forma, quem conhecesse as Escrituras saberia que ele é o Cristo se não tivesse preconceito, segundo as intenções. Mais que isso, curando daquela forma, as pessoas, mesmo que não conhecessem as Escrituras, iriam entender que não é um espírito qualquer que estava fazendo aquilo e a fé no Cristo deveria existir. Mas os preconceitos do mundo são tão fortes, a vaidade humana é tão grande, o desespero para fugirmos do que nós realmente somos é tão grande, que muitos daqueles indivíduos que estavam do lado do Cristo, vendo ele curar, o acusavam de curar. Quantas vezes as pessoas que fazem o bem são acusadas de fazer o bem, de auxiliar os outros, porque a maldade acaba sendo muito grande e o processo de obsessão é muito grande. Porque se há espíritos vingativos que nós fizemos mal e hoje estão nos fazendo mal por vingança, há obsessores que odeiam o bem e amam fazer o mal. E eles se sentem orgulhosos disso. São espíritos empedernidos que têm plena consciência de agirem no mal. E se sentem infelizes. E Deus assim o permite para respeitar o livre-arbítrio, que é uma das leis que o próprio Deus criou. E nesses casos, esses espíritos, eles têm a capacidade, o poder de diminuir a visão dos encarnados por causa do processo de vibração envolvido. Por isso Cristo falando, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, aqueles que conseguiram desligar as suas sensibilidades dos obsediados e decidiram enxergar a realidade. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o buscava, chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse dele. Nesse caso, é a busca pelo próprio Cristo, né? A carência das pessoas necessitadas. O Cristo sabia que as pessoas precisavam crescer por si mesmas, mas ele não fugia delas. A multidão procurava, ele nunca dizia não. Quem procurou o Cristo sempre recebeu alguma coisa de bom. Porém, ele lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso sou enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. E lembrando que a Galiléia era o estado acima de Samaria, abaixo de Samaria, considerando cima para baixo, assim, olhando no mapa, norte e sul, né? Norte, sul, para baixo, era a Judéia. E o Cristo, então, pregava em outras cidades, ia para as sinagogas, e ali ele curava e ele ensinava aos sábados, e à noite ele lia as Escrituras e comentava com o povo. Então, o Cristo trouxe aqui na terra as bases da redenção nossa, em nome do próprio Deus. Ele é o enviado de Deus. Ele veio no momento certo para trazer a revelação do amor e para iniciar o processo de redenção daqueles
espíritos que reencarnaram na Terra pela primeira vez, chamados de filhos da Terra ou filhos do planeta. Nós vamos ler o termo filhos do planeta no livro do Obreiros da Vida Eterna, em que se chama filhos do planeta aqueles espíritos que reencarnaram como homem pela primeira vez aqui. O Cristo trouxe essa base moral de redenção e exemplificou isso através dos seus atos. E, acima de tudo, deixou, através do seu exemplo, essas lições que marcaram profundamente vários corações que se transformaram e voltaram como missionários para trazer para nós a visão do bem que se deve fazer para chegar a Deus mais rapidamente. Então, nós somos espíritos que atrasamos a nossa evolução. Porque nós optamos por nos manter ligados aos vícios. 2, por preguiça de fazer força para nos melhorar, mesmo vendo a realidade. 3, pela nossa própria imperfeição, que o nosso raciocínio ainda é muito simples, e a gente não o transforma em fato da nossa vida. Então, por exemplo, eu sei que Deus existe, eu sei que existe o mundo espiritual e eu sei que eu preciso me transformar. Mas eu estou me sentindo bem na situação que eu estou. Então, eu procuro não ver o que eu sou e não me transformar para poder manter por mais tempo essas sensações. Essas sensações estão associadas às questões materiais, porque a sensação espiritual ela é diferente. Vamos dar um exemplo. Não teve espírito mais perfeito do que o Cristo aqui na Terra. Nenhum. O Cristo veio muito pobre. Ele andava descalço, ele comia simplesmente e ele se deixou matar, passando por sofrimento. O que ele está mostrando com isso? Que todo mundo tem que se crucificar? Não é o caso. Mas ele está mostrando que o mundo espiritual é a realidade. Então, tudo que o Cristo falou só tem sentido se existir um mundo espiritual. De outra forma, não faz sentido. Porque se existe um mundo material, o Cristo não faz sentido. Se existisse somente o mundo material, o Cristo não faria sentido. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio pobre. Ele veio sem prazeres materiais. Então, como é que ia fazer sentido? Ele, se a matéria predominasse, ele teria que vir rico, cheio de poder, mandando em todo mundo como os judeus esperavam. Os judeus esperavam o Cristo chegar numa carruagem de fogo e dar para os judeus a posse sobre o mundo. E foi assim que eles interpretaram as Escrituras, a posse material, na qual todos os povos da terra seriam servos dos judeus. Era esse Cristo que eles esperavam e alguns ainda estão esperando. Mas o Cristo veio de forma simples, na manjedoura, ensinar a humildade. Aonde que você acha que vai fazer sentido para o mundo material se ele bater numa face e mostra outra? Ele está prometendo a felicidade no mundo espiritual, na ressurreição dos mortos. A mesma coisa com os apóstolos. Os 12 apóstolos, só João não morreu sofrendo suplícios. Todos os outros morreram. O próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram flechados. Paulo, por exemplo, foi carregado por uma biga romana. Então, veja que situação. O Paulo foi amarrado na biga e o soldado saiu correndo, arrastando o Paulo, sendo, vamos dizer assim, né, se debatendo lá nas pedras em alta velocidade. Não morreu na primeira volta que deu, mandou dar a segunda e assim. O Paulo acabou desencarnando. Paulo de Tarso que eu estou falando. Olha, se a gente for pensar então em mundo material, o Cristo não faz sentido. Se o Cristo faz sentido para nós, é melhor pensar no mundo espiritual. Se eu for pensar no mundo espiritual, é melhor eu me dedicar ao bem, para poder chegar num bom lugar lá, porque não vai ser levando as coisas
de uma maneira simples, incoerente e preguiçosa que eu vou me dar bem. E aí, cada caso um caso. A quem muito é dado, muito será pedido. E o Cristo deixou todas as informações necessárias para a nossa felicidade, para nós atendermos a demanda de sermos melhores. Ele nunca nos desampara, Deus nunca fecha a porta ao arrependido. Todas as oportunidades são dadas. A questão é que nós não enxergamos bem isso devido à cegueira característica dos nossos vícios. Alguma questão? Sem comentários? Mateus, você faz a oração final, por favor? Fiquem com Deus, um grande abraço. Mestre amado, nós agradecemos pela oportunidade de conhecermos a sua vida, aprendemos com as suas lições, por esse estudo que, à luz da doutrina espírita, nos traz maior conhecimento do mundo que nos envolve, da nossa realidade espiritual. Que nós consigamos abrir o nosso coração para receber essas verdades com a fé e a coragem de mudança, de esforço, de sacrifício dos nossos defeitos, em favor de uma vida mais espiritualizada, mais próxima do Pai. Que nós aprendamos com o amor de Cristo a dilatar também os nossos bons sentimentos, buscando amar o nosso próximo e viver com mais propriedade tudo aquilo que Deus nos ensina. Que nós possamos terminar esse estudo cheios de energia para recomeçarmos mais uma semana, buscando enxergar o que não temos visto dentro de nós e praticar as mudanças que já sabemos necessárias. Obrigada por tudo. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Grande beijo, fiquem com Deus. Até mais. Boa noite.